Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, bem-vindos a essa quinta-feira, dia 13 de abril. Então, nesse dia nós vamos fazer o Evangelho, como a gente faz costumeiramente, para o canal Católico. Não deixe de dar o seu gostei, de apreciar esse vídeo e compartilhar com seus amigos também. Hoje nós vamos proclamar João capítulo 5, versículos 31 ao 37. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, pois eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se vós não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos, Jesus hoje nesse Evangelho, conversando com os judeus, está confrontando a natureza do testemunho autêntico que ele dá de Deus no meio dos judeus. E não se trata de se apoiar em tradições, como os fariseus faziam, ou de se apoiar em aparências, porque Jesus ele não vivia de aparências, mas se trata de reconhecer a presença de Deus e buscar uma conversão sincera diante da palavra que está se manifestando, vamos dizer assim, a conversão do coração. E, no entanto, a soberba espiritual ela pode cegar muitas pessoas. Os fariseus eram cegos por causa da soberba. Jesus ele dá um testemunho, mas antes de tudo, houve pessoas, houve fatos e situações que testemunharam a presença de Cristo nesse mundo. Embora Jesus não dependesse do testemunho de seres humanos, houve uma pessoa que o testemunhou, João Batista, versículo 35, entre aspas, uma lâmpada que brilhou entre vós. E Jesus reconhece o testemunho de João a respeito do Filho do Homem. Mas Cristo ele tem uma obra até maior, um testemunho maior que o de João Batista, que são as próprias obras que o Pai mandou ele realizar. As curas, as libertações, enfim, os sinais de amor, enfim, já são, por si só, um testemunho maior até que o de João. No entanto, diante da voz do Pai que se manifesta, existe uma barreira chamada cegueira espiritual. E Jesus está apontando para essa realidade. Jesus ele mencionou o Pai que o testemunha, versículo 37, entre aspas. Também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor, fecha aspas. Mas eles não conhecem o Pai, não conhecem a palavra do Pai, então não vão reconhecer aquele que o Pai enviou. Essa é a triste situação da soberba espiritual. As Escrituras elas não são um fim em si mesmas, elas apontavam para Cristo. Então, se existir muita cegueira espiritual diante dessa verdade, então eles não vão enxergar a realidade. Então, as Escrituras cumprem o papel delas, que é apontar para Cristo. E Jesus ele expõe uma contradição muito trágica aqui, versículo 44, entre aspas. Como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória do Pai, daquele que foi enviado pelo Pai, da glória do único Deus? Então, quantas vezes nós trocamos o essencial pelo efêmero? Se a gente não busca a glória de Deus, então estamos buscando o que nesse mundo? Os fariseus buscavam a própria glória, os mesmos lugares, etc. Então, uma coisa muito efêmera, muito passageira. E essa busca por status, poder, etc., pode cegar as pessoas. Cega qualquer um, porque cegou os fariseus, inclusive. Cristo ele não veio aqui para competir com essas vaidades. Ele nem se apresentou dessa maneira. Ele é o Filho do Homem, o servo de Deus. Enfim, e Jesus cita as Escrituras também como testemunho contra eles. A gente sabe que ao mencionar Moisés aqui, entre os versículos 44 e 47,
Jesus está mostrando, de fato, a lei testemunhava a favor de Cristo. A lei apontava para Cristo. Moisés escreveu sobre o Messias. Vamos a Deuteronômio 18:15, a gente vai perceber isso lá, que ele escreveu sobre o futuro Messias. Enfim, mas era uma esperança petrificada muito em rituais, enfim, ritualismos. E não era uma coisa voltada, de fato, para o Redentor prometido, né? Então, a visão teria que se expandir um pouco mais. Porém, ele apontou para Cristo. Então, a fé ela não deve se prender a regras, não é? Se ela não fazer a gente chegar ao amor, não adianta a regra pela regra. Então a gente sabe muito bem que para hoje Deus está fazendo um convite para cada um de nós aqui. Primeiro, conhecer as Escrituras, já que ela aponta para Cristo. Eu conheço o caminho que leva a Cristo, eu conheço as Escrituras. Será que conhecemos de fato Jesus ou temos cegueiras espirituais ou soberbas espirituais em nossas vidas? Bem, nós podemos ir até aos ritos, praticar ritos em nossa vida, mas será que a gente permite que Cristo esteja nos transformando e mudando o nosso comportamento, nossa mentalidade? Será que a gente busca a glória pela glória ou a gente busca o serviço ou o servir a Deus? É a glória ou o serviço? O que de fato pesa nessa balança da nossa vida? A sociedade busca a gente, pressiona a gente a buscar sucesso o tempo todo, né? Mas Jesus ele chama a buscar o único Deus, que é o Deus da cruz em nossa vida. Não se trata de status ou sucesso. Cristo ele quer que a gente foque no essencial, buscar a glória do único Deus. Vamos pensar nisso, se a gente tem essa humildade em nossa vida ou não. Vamos então concluir a nossa reflexão com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.